que a gente vai ver na aula de hoje vai ser uma evolução do circuito retificador que a gente viu até agora. O que eu vou pedir para vocês fazerem aqui? Lembrem que na primeira aula a gente chegou a calcular a potência, a tensão de bloqueio, tudo isso, e a gente selecionou numa tabelinha lá vários diodos, né? Que tinha essa série do 1N4001 até 1N4007. Eu botei aqui na página principal de vocês, se vocês abrirem aqui a página no Moodle, dentro dessa pasta material de apoio, tem dois arquivos aqui, um N4004 e um N4006, que são modelos de simulação de dois daqueles vários diodos que tinham lá naquela daquela folha de dados de componentes que a gente leu. Vocês lembram lá que a gente leu, né? Eles tinham tensões diferentes de bloqueio, mas todos eles tinham a mesma capacidade de corrente, que era 1 ampere de corrente média. Vou pedir para vocês já agora baixarem e salvarem no computador esses dois arquivos e salvarem na mesma pasta na qual vocês vão salvar o arquivo de simulação de vocês, o esquemático lá do LT Spice. Por que eu peço isso? Quando vocês salvam na mesma pasta, é mais fácil a gente fazer eles encontrar, o LT Spice encontrar esses modelos aqui e a gente simula esses modelos direto. Se vocês baixarem esse próprio circuito retificador aqui, botarem, por exemplo, circuito retificador, um N4006 e um N4004, todos na mesma pasta, eu já mostro para vocês rapidamente como vai ser para o LT Spice encontrar esse arquivo de vocês, do modelo. Simulando com o modelo, ele vai ser mais fiel ao que realmente vai acontecer na prática. Ele vai simular a tensão de condução igual, real dele, e vai simular inclusive a tensão de bloqueio máxima. Então, se a gente exceder a tensão que ele consegue bloquear, ele vai simular isso e vai mostrar o efeito para nós. Vai mostrar que ele vai, vamos dizer, romper. Eu acabei de abrir meu LT Spice aqui e já botei o meu circuito, e que é basicamente o que a gente montou na aula passada, né? Na aula anterior, digo. Na primeira aula que teve sobre retificador. A gente botou uma fonte senoidal. Dentro dessa fonte ela tem 311 volts de pico. Isso corresponde a um valor efetivo de 220 volts. E a frequência é 160 Hz. É basicamente a mesma coisa que a gente ligar alguma coisa na tomada. Com a vantagem de que não vai explodir. Não tem fundamento. Tu tentou abrir o arquivo? Aham. Tá, peraí. Lembrei de uma coisa. Onde é que a pasta de downloads teu tá? Tá dentro daquela pasta que dá conflito lá. É, eu acho que Entendeu? tá. Pega o teu arquivo, larga lá no D dois pontos e abre ele no D dois pontos. Que ele não Tá. pode mais trancar. Mas que troço, mas. E a gente faz um programa que tranca quando a pasta tem um espaço no nome do caminho. Ou quando tem um tio, um traço. Ó, sacanagem. Lucas, tu conseguiu chegar ali naquele ponto? Abrir algum dos circuitos aí? Sim. Tranquilo? Abriu o mesmo que o meu ou algum parecido? Não, não, parei. Eu tô só com o programa aberto, não botei nada ainda nele. Beleza, beleza, ok. Eu disse assim, isso aqui que eu peguei, que eu abri agora, eu abri exatamente o arquivo que está lá na página principal no Moodle, chamado circuito retificador. Eu baixei esse e abri esse no LTSpice, já veio pronto aquilo que eu tenho aberto ali, entendeu? Tá, vou abrir o mesmo, peraí. Eu Aí, abri. Lucas, eu coloco nos exemplos ou no lib, na pasta lib? Larga no D dois pontos direto, bota fora, não Ah, precisa, não precisa ser na pasta LTSpice, entendeu? Pode ser em qualquer outro tá. lugar, mas que não esteja naquela pasta com o nome compridão lá, não Tá. apagar, que pelo jeito aquela Beleza. lá tá dando tilt no programa. Tá, vamos tentar abrir agora. Não. Ah, nem brinque com isso aí. Tem uma vez que eu já tive um programa que eu precisei mover todas as minhas pastas das simulações, minhas coisas que tinham, lá pro C dois pontos direto. Se eu botasse qualquer espaço no nome, mesmo que fosse lá, arquivos do programa, ele dava pau e trancava o programa no meio. Aí eu tive que começar a criar uma pasta lá, eu só criei uma pasta lá, simulação. No primeiro, Professor. sim. Tá, eu baixei o arquivo, onde é que eu procuro ele? Vai, Ele não apareceu aqui embaixo pra ti? Depois ele tu ficou em baixou. cima. Não, digo, ele não apareceu aqui embaixo, aqui, ó, na barra de baixo? Direto? Esse aqui é diferente, foi lá, apareceu lá em cima. Tá, ok, mas tu clicando só nele, ele não abre direto? Não, ele abre lá em cima, lá onde eu abaixou lá. Tá, Daí abrir o arquivo. Tá, e quando tu clica em abrir arquivo, ele te mostra alguma coisa ou ele não? Ele aparece como deseja abrir esse arquivo, procurar na loja. Não tem uma lista embaixo, LT Spice? Deixa eu ver. Talvez não tenha procurar na loja, tem logo abaixo uma lista. Não aparece LT Space. 7-zip, É... vale.
Deixa eu ver, ele é um. Tô no Windows 10, né? Peraí que eu vou. Lucas, o meu também é 10 aqui. Tu abre o LT Spice e abre pelo LT Spice mesmo. Como? Lá na pastinha, do lado onde tu cria o novo ali, eu tenho uma pastinha amarela, Open. Aqui, ó. Tá. Abre a pastinha ali, acha o teu arquivo e abre. Ah, perfeito. Tá, Deve- agora eu vou procurar ele. Deve estar em downloads, em algum lugar assim, né? Downloads. Isso. Downloads. Tá, já tá aqui. Toma. Já tá pronto. Feito. Esse aqui, todo mundo tá nesse ponto, mais ou menos. Sim. Aquilo. Sim. Vamos mudar então essa fonte aqui pra ela virar a fonte sinusoidal que a gente quer, pode ser? Então, Michel, tu conseguiu voltar até ali? Só pra não deixar o cara pra trás, né? Ficou toda preta a tela. Ei, Pera aí, eu vou mostrar aqui só um pouquinho. Deixa eu. Michel, tu reza pra alguma religião, Michel? Não. Não? Ah, cara. De repente é isso que falta, cara. Meu tem que Deus. começar. Vai ter que começar, cara. Quando o computador não tá ela colaborando, não... complicado. Fechou. Ó, chegou a travar tudo agora aqui. Fechar programa? Nossa, Tá. brincadeira. Não. Espera aí um pouquinho, onde é que tá isso aí? Volta lá, volta lá. Tá no D 2 pontos. Direto nos 2 pontos. Direto. Olha, eu pedi pra abrir, ó. Abrir com LT Spice, perfeito. Está de brincadeira comigo. Como diria minha sogra, isso aí é porque não vai na igreja. Domingo. Ah, Nas horas que precisa, tu pede ajuda, depois tu não lembra de agradecer. Tá, mas às vezes acontece. a minha só gosta de veneno. Experimenta. Depende de como tu avaliar o que foi isso que eu relatei, não sei. Mas experimenta abrir o LT Spice e lá dentro dele, na janelinha ali, abrir arquivo, por ali, entendeu? Tá, pera aí que não tá nem abrindo mais nada. Caramba, tio, não pode. Abrir ali, Ó, já travou. não pode. Cara, o computador que roda o Windows 10 não vai rodar esse programa, cara. Não pode ser, porque Não, Tem- aquele que a gente tem em desenho técnico ali, o AutoCAD? SolidWorks, ele abre Ah. na hora. E é pesado aquilo lá. tem explicação. O troço é. Tá. Tu pode ir tentando aí, senão a gente acompanha depois Não, na minha tela, vai tá? seguir, vai seguir. Pode ser? Eu vou abrir o meu de novo aqui, ok? Voltei com a minha ali, pessoal. Eu cliquei botão direito aqui em cima da fonte pra gente alterar os parâmetros e tornar uma fonte sinusoidal, ok? Vamos lá na tomada aí. Aí eu troquei o parâmetro aqui de pulso para seno e vou botar a mesma coisa que a gente tinha no outro lá. 0DC, 311 e 60 Hz. Deixar os outros campos tudo livre. Opa. Os outros campos eu vou apagar o que tem dentro deles. Opa. Só limpar. Aí nós vamos tornar de novo a nossa fonte, aquela fonte da tomada, né? 311 e 60 Hz. Ok. Só me dê um ok aí quando você, ó, conseguir. Cheguei até aí. Só tô limpando aqui agora. Tranquilo. Ok. Já deu. Ô, professor, no meu ficou CN 0311 60 1113. Apaga os de baixo. O T-Delay, Teta, só limpa. Não precisa botar nada. Bom, beleza. Beleza? Estamos Feito. juntos até aí. Beleza. Feito. Depois disso, eu vou botar os valores exatamente conforme está previsto na aula para não dar diferença. Vamos botar o resistor R1 como 150. Então a gente clica com o botão direito em cima do valor ali, que tem abaixo do R1, e trocamos para 150, ok? Todo mundo vai ter o resistor igual. Também. Aqui. Botão direito, 150. Esse arquivo, só confiram aqui, esse arquivo tá salvo já e está na mesma pasta que aqueles dois arquivos .txt que tem disponíveis lá, né? Certo. Sim. Ok, vamos verificar se funcionou mesmo. Vamos clicar aqui em Run uma vez. O meu não tá. O meu Deixa eu já ver. reclamou, ó.
O meu rodou. Então O rodou? meu can't not open Flames Fire. Tá, ok. Se diz que o not open, quer dizer que Manja no inglês. se tu baixou... Ah, manjou bem, mandou bem. Deus Quer do dizer livro. quer dizer que não baixou os arquivos da mesma pasta onde está esse aqui salvo. Ah, Então, só para confirmar, olha só. Como eu acabei de baixar o arquivo aquela hora que eu mostrei para vocês, eu vou vir aqui na pasta principal e vou salvar no mesmo lugar, tá? Opa, vamos lá, salvar na mesma pasta. Que no caso aqui eu larguei na hora de trabalho. Save. E eu vou clicar no outro, salvar link como, e salvar na área de trabalho também, que eu botei na minha área de trabalho para ter certeza que todos estariam no mesmo lugar. Voltando lá, ele deve executar agora. Deveria. falhou. Ei, isso não vai pra gravação, hein? E como eu tava mostrando, agora que eu salvei os arquivos no mesmo lugar, rodei, rodou perfeitamente. Então, eu vou chamar vocês aí, é para abrir aqueles dois arquivos que a gente... Dois arquivos de texto ali que a gente acabou de baixar, ó. Os meus ficaram aqui, ó, um N4004 e um N4006. Então, eu vou abrir esses arquivos que são arquivos de texto, só para mostrar para vocês que eles não são nenhuma bruxaria, tá? Não precisamos entender o que está escrito aqui dentro. A única coisa que não importa é que diz aqui, ó, ponto .model e tem um nome aqui em cima, no arquivo de texto. Eu estou mostrando no meu aqui. Deve ser o mesmo conteúdo de vocês, se forem abrir. Ó, aqui Sim, é um igual. acaso. Coincide que o nome do arquivo é um N4004.txt e o nome do modelo é um N4004. Coincidiu. O 4006 diz ponto .model e o nome. O nome é DI underline um N4006. Só para chamar atenção, olha só. Esse nome que está aqui dentro do arquivo é o que tem que constar aqui no modelo para ele se achar. Ok? E o nome que está escrito .txt aqui, o que está na frente, é o que tem que constar aqui, ó. Nesse comando que os circuitos de vocês já têm esse comando aqui. Ponto, include e o nome. Aspas duplas, um N4004.txt. Significa, esse comando de cima vai dizer para ele procurar, incluir na simulação esse arquivo com esse nome. Um N4004.txt. Aí, ele já conhece, ele sabe que esse arquivo existe. Vocês podem criar quantos diodos vocês quiserem desse modelo dentro da simulação agora. Só que você tem que clicar com o botão direito aqui, que originalmente tem só um D. Clica com o botão direito em cima e substitui por aquele nome, um N4004. Se fosse, no caso aqui, ó, um N4004, vocês botam aquele valor ali. Quando a gente for simular o outro diodo depois, a gente só vai adicionar também o arquivo txt dele aqui em cima e trocar para DI um N4006 aqui embaixo. Isso que eu falei, esse modelo aqui é o fabricante do diodo que fornece. Então ele é uma característica muito mais fiel do que aquele modelo que a gente estava usando antes, que era um diodo genérico, né? Era um D ali. Depois de simular, eu adicionei dois painéis, eu vou clicar com o botão esquerdo em cima e vou botar atenção aqui na fonte. Do meio eu vou botar atenção na carga. Aqui embaixo eu vou colocar a corrente, de repente a corrente na carga. A corrente da carga é igual no diodo nesse caso, então não faz diferença. Eu vou dar um zoom bem pertinho aqui. Já estive conversando com outra turma lá também sobre isso aí. Não sei se vocês já repararam algum efeito engraçado aí. O que acontece? Quando a gente simula bastante tempo, bastante ciclos, muitos ciclos mesmo, olha só, a gente simulou um ciclo de 60 Hz. Então a gente simulou 60 segundos, 60 ciclos da onda, da tomada, né? Se vocês contarem aqui em cima de 60 ciclos sinoidais aqui, ao longo desse 1 segundo que a gente simulou. Quando a gente simula bastante tempo, o simulador elétrico ele tende a simplificar a solução das coisas para tornar mais rápida a simulação, para não enrolar. Para que você clique e rapidinho seja pronto. Às vezes ele relaxa as condições ali. Eu vou pedir para vocês clicarem aqui embaixo no TRAN, em vez de dizer que simulou 1 segundo inteiro, simular 50 milissegundos. M minúsculo. Simulando 50 milissegundos, ele não vai fazer esse monte de simplificações para acelerar o processamento. Ele simplesmente vai simular com a máxima precisão. Aí vocês vão ver que, por exemplo, nos cantinhos aqui, vão ficar menos redondinho, vão ficar mais preciso. De repente aqui no pico também achatado, ele vai fazer ficar melhor o resultado. Vocês querem ver agora? Eu troquei o tempo de simulação aqui embaixo para 50 milissegundos, em vez de botar 1 segundo. Podem acompanhar e fazendo os de vocês aí também. Eu vou dar uma paradinha aqui.
Agora vamos olhar para uma coisa que a gente não tinha olhado até na aula passada aqui. Qual é a ondulação que ocorre na tensão de saída? Tá, a tensão da fonte de entrada, ela tem uma ondulação que vai de mais 311 volts positivo, e aí, Lucas, voltou, Voltei. e até menos 311, né, negativo. Então, a ondulação total dela faz 620 volts, né, do pico a pico. Ondulação, vamos dizer, pico a pico. O pico de cima, o valor mais positivo que ela atinge, né, e o pico de baixo, o valor mais negativo. Vai de mais 310 a menos 310. Então, o total é 620 volts. É a ondulação. O que a gente faz quando a gente retifica uma onda? Retificação a gente vai deixar a onda, em vez de ela ter tensão positiva e negativa, a gente quer primeiramente que ela tenha tensão só positiva, né? Por isso a gente botou um diodo aqui. Como ele conduz só num sentido, quando a tensão é negativa, ele é um mau condutor, então ele não permite a passagem de corrente. O que acontece? No resistor, que é onde a gente está entregando a energia de verdade, só ficam pulsos positivos, né? De tensão. Eu estou chovendo no molhado, vocês já viram isso, né? Quando a fonte, olha só, fica negativa, nesse período aqui, o diodo simplesmente bloqueia. Então, a carga não enxerga a tensão negativa mais, né? Simplesmente para no zero. Até aí, beleza. Só que eu vou dizer para vocês, uma tensão com essa ondulação gigante que tem a tensão da carga, olha só. Ela vai de mais 310 volts aqui em cima, mais 310 ou 311 volts, que é igual praticamente, muito próxima à tensão de pico da fonte de entrada, né? Até zero. Então, se ainda a gente for contar, ela tem uma ondulação de em torno de 310, 311 volts, né? A ondulação. O valor mais alto e o valor mais baixo, né? Essa diferença. E se vocês forem observar, grande parte das coisas em eletrônica vão precisar de uma tensão mais contínua, que sofre uma ondulação menor. Tipo, que na carga seja entregue o tempo todo uma tensão positiva. Ela não pode cair em zero e ficar um tempão em zero parada, para que o circuito siga operando. Assim, se você faz isso aqui, na realidade, se em vez de R1 eu tivesse qualquer outro circuito eletrônico, o que ia acontecer? Ele ia, a cada início de ciclo, ele ia subir a tensão, ele ia ligar, efetivamente, funcionar durante um tempo e quando cair a tensão para zero, ele desliga. E fica metade do tempo desligado, liga de novo. Desliga. Metade do tempo desligado. Não que isso seja um problema. Tem aí algumas luminárias, algumas coisas, tipo uma luminária com LEDzinho, algo assim, que efetivamente elas usam metade da tensão da rede e visualmente a gente não percebe elas piscarem, porque isso é muito rápido. E ok, para alguma coisa talvez isso aqui sirva. Pode ser que sim. Mas na média que a gente quer uma coisa mais suave que fique sempre positiva. Qual a sugestão para vocês para que essa tensão não caia a zero aí? O que a gente podia fazer a mais? Agregar mais algum componente no sistema aí para que a tensão na carga ficasse positiva e quando a entrada fica negativa, ela tivesse da onde obter energia para que ela ficasse positiva ainda, mais tempo. Olha só. Vamos dizer, enquanto a fonte ficou negativa, ela não consegue drenar a energia com tensão positiva da fonte, mas o que eu poderia botar aí para ele manter a tensão na carga? Tipo, vamos dizer, guardar a energia que ele supra enquanto a fonte não está fornecendo. O capacitor? O capacitor é o primeiro caminho, né? O capacitor que a gente viu lá numa introduçãozinha no início da disciplina lá, ele armazena energia na forma da tensão dele. Então o que acontece? Uma vez que tu bota uma determinada tensão no capacitor, se tu pendurar um resistor do lado dele, uma carga que drene corrente dele, vai demorar um tempo para acabar aquela tensão, para ela baixar. Então, o capacitor, tinha até analogia lá, o capacitor é como se fosse um tanque de água, né? Aquela analogia hidráulica. Uma vez que tu encheu ele, demora um tempo para te esvaziar ele, né? Mesmo que tu abra uma torneira lá embaixo, vai demorar um tempo para esvaziar. Quanto maior for o tanque, mais tempo leva para esvaziar. Qual a nossa ideia aqui agora? O próximo passo, a próxima variante desse nosso circuito retificador, para que ele fique mais tempo a tensão positiva e não caia a zero, o que a gente vai fazer aqui é adicionar um capacitor de filtro aqui do lado. É um capacitor de filtro e que na verdade ele vai armazenar energia durante algum tempo. Quando a fonte ficar negativa, olha só, quando a fonte tiver tensão negativa, esse diodo vai bloquear ainda assim.
Mas nesse tempo o capacitor vai estar fornecendo energia para a carga. E a carga vai seguir com uma tensãozinha positiva lá por um tempo. Isso é só a lógica do funcionamento desse negócio. Vamos implementar isso aqui agora. Estou vendo esse circuito como está aqui, né? Eu quero que você faça duas alterações importantes. Primeiro vamos botar esse resistor com um valor de uma resistência maior. Com essa resistência maior, ele vai drenar menos corrente da carga. Vai ficar mais razoável a gente mostrar o nosso efeito aqui, ok? Então, mudem esse resistor R1 para o valor de 1000 ohms. Eu vou fazer isso logo em seguida na simulação também. E o segundo ponto é... Essa fonte senoidal, que era 311 tensão de pico, bota em 154 aqui. Isso aqui equivale a 110 volts RMS. Ok? Volt efetivo. Basicamente, é como se tivesse levado isso aqui para Porto Alegre, né? Onde é outra cidade que seria de 110. Então, vamos mudar essa fonte onde tem 311 e botar 154, equivalente a 110 volts RMS. E esse resistor, que tinha 150 ohms, nós vamos trocar para 1000. Então, um tempinho para vocês executarem isso aí. Eu vou fazendo no meu também. Após fazer a alteração, então, de botar aqui a tensão 154, tensão de pico, resistor de 1000 ohms, o capacitor eu adicionei com 1 microfarad, que é um capacitor, para a classe de tensão que a gente está vendo aqui, um capacitor pequenininho, menos de 1 centímetro cúbico, assim, vamos dizer, é um pedacinho assim da caneta, o tamanho desse capacitor aí, de 1 micro com 300 volts. Não é um capacitor muito volumoso. Ainda mais que ele vai ter só tensão positiva, então, tranquilo. Dá para usar um capacitor aí, tipo eletrolítico, a gente vai ver isso mais adiante. Uhum. Beleza, Lucas? Tá aí? E simula esse negócio como tá aí. Tranquilo. Desculpa, eu não entendi. Tranquilo, eu tô com a tela dividida entre a aula e o aplicativo. Beleza, ok. Tá aí. Simulei de novo. Agora eu dei uma olhadinha aí, me digam o que mudou aqui. O que eu fiz agora? Adicionando a corrente do resistor e do diodo um do lado do outro. Antes eles eram exatamente sobrepostos, um em cima do outro. Porque afinal, antes nós tínhamos só o diodo em série com o resistor, né? Então toda a corrente que passasse pelo diodo passava pelo resistor também. Agora a gente tem um capacitor em paralelo aqui do lado. O que mudou o fato do capacitor em paralelo? Agora, parte da corrente que vai para o diodo, ela pode ser tanto desviada para o capacitor, quanto num outro momento ser fornecida pelo capacitor, para o resistor. O que a gente consegue observar aqui? Ó, a corrente no diodo é D1, que é a corrente que está vindo de cima aqui, né? Tá sendo injetada nesse nó aqui. Se a gente marcar esse nó que tem o nome carga. A corrente do diodo lá é injetada, vocês vão ver que ela é injetada, vamos dizer, antes do que a corrente no resistor sobe. Ó. Ela sobe, vamos dizer, com um pouquinho de atraso, né? Vocês conseguem perceber no gráfico isso aqui, né? Esse pequeno atraso significa o quê? Que essa diferença entre essas duas aqui, vocês vão observar que pega um determinado instante, marquem um tempo aqui. A corrente naquele tempo do diodo é maior do que o resistor. Onde é que está a diferença? A diferença está indo para o capacitor aqui, ó. Está desviando para o capacitor. O que acontece durante esse tempo? Durante esse tempo, está subindo a tensão do capacitor. Tá, vamos dizer, carregando. Olhando lá para o nosso exemplo do tanque de água, lá, o capacitor no tanque de água, ele está enchendo naquele momento. Por isso, parte da corrente do diodo vai para ele. Mas o que acontece quando desliga o diodo? Olha aqui. Esse instante aqui, que eu marquei no meu gráfico aqui. No instante que a tensão da fonte chega aproximadamente até zero, o diodo para de conduzir. Mas segue tendo corrente por mais um tempo no resistor, R1. Se vocês olharem, tem, vamos dizer aqui, uma quedinha aqui que ele segue um pouquinho. Acaba que no final ele desliga ainda, né? Não deu aquele efeito que eu prometi, que ficasse a tensão positiva. Porque aí desliga. Mas está indo no caminho. A gente já está chegando mais perto. Porque nesse momento que está descarregando aqui e o diodo já não está conduzindo mais, olha só, o diodo não está conduzindo, já cortou o circuito. Nesse momento, só tem o capacitor em paralelo com o resistor. Então a energia que está armazenada no capacitor está sendo entregue para o resistor, que é a nossa carga efetivamente que a gente está alimentando, né? Ficou claro, pouco claro, muito claro essa relação? Ou faz sentido para vocês? Esse próximo passo, então, eu cliquei o botão direito aqui no valor de capacitância e vou aumentar ela para ver o que acontece se eu der maior capacidade de armazenamento. Aumentar o tamanho desse reservatório aí e vou rodar de novo a simulação.
Boa. E agora ficou feio, né? Mas, tá aqui a minha promessa. Observe aqui a tensão da carga agora. No início ela começa com zero, porque o sistema está desligado. Uma vez que carregou, ela não chega mais em zero, ó. Não chega mais em zero. E ela já mantém carregada. E vamos olhar com o gráfico de baixo, olha que interessante. Olhem como a corrente do diodo, azul clarinho, ela é super alta aqui. E ela desliga. E todo esse tempo, desde não ter corrente do diodo, até o tempo que o diodo volta a ligar, todo esse tempo, a carga é simplesmente alimentada pelo capacitor. Então, durante toda essa parte da curva aqui, do gráfico que eu estou marcando, ó, o diodo não está conduzindo, não tem corrente no diodo, já cortou ele. A gente vê no gráfico de baixo. Mas segue alimentando a carga. Todo esse tempo aqui, o capacitor está fornecendo energia. Antes acontecia, isso aqui era bem curtinho, né? Rapidamente descarregava e caía para zero. E acabou. Agora o capacitor é 10 vezes maior, ele manteve bem mais suave, né? Vamos dar mais um passo. Vamos botar 50 micro aqui então, que era o próximo valor. Vou clicar aqui no capacitor de novo e vou aumentar por 5 agora o fator, não por 10 mais, pra gente ter mais uma noção aqui. E vamos botar pra rodar de novo esse negócio. Agora começou a ficar bonito. Agora estabiliza mais ainda, né? Ok, aumentei bastante o capacitor. Agora esse capacitor já deve... Eu imagino que deve ter mais ou menos o diâmetro de um dedo, assim. Uma falange, assim, já um pouquinho maior, porque ele precisa ter um volume maior para armazenar maior quantidade de energia também, um capacitor desse tipo. Não, o de 50 micro ali, eu acho que é um polegar inteiro. Será que ele chega um polegar? É que não é para 300 volts, né? Aqui é só para 350. Não, eu sou capaz de. Tá. Eu sou Não, capaz de ter. não é diferente. Eu sou capaz de ter um aqui, deixa eu dar uma olhada. Beleza. Se tiver um por aí. Esses de portão eletrônico, ele é um polegar mais ou menos, e é 50 micro. É 50 micro? É. Pode ser que seja. Pode ser, mas ele deve ser 500 volts esse aí. Quem sabe? Mas pode ser. É por essa faixa aí. De repente um polegar. Beleza. Mas olha só uma coisa interessante. Agora eu vou chamar a atenção de vocês no gráfico da corrente lá embaixo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se tiver, Thiago, me mostra aí. Eu quero ter uma noção também, né? Só me diz a tensão que ele tem. Mas olha só, olha que interessante a corrente do diodo agora. Estou vendo que o diodo conduz cada vez menos aqui, ó. Ele conduz só um pouquinho. No início, claro, ele conduz bastante, né? Porque o capacitor tá vazio. Ele tem que encher, né? Eu tenho de 47 micro aqui. Por aí, o valor comercial é 47. Perfeito. Eu vou ligar minha câmera aqui. Beleza. Como é que tá aí? Posso botar tua webcam aparecendo aqui? Na gravação? Sim, pode. Beleza. Ali, ó, pra ter uma ideia, é um pouquinho menos que o polegar, né? Ali, ó, um dedo mais ou menos, um pouquinho. É quantos volts? 100 volts. 100 volts. Tá, beleza. O nosso precisaria um pouquinho mais que isso, mas deve ser desse tamanho. 47, 100 volts. Beleza, ele deve ser mais ou menos desse tamanho. Ele é um pouquinho maior, às vezes. Devolve pra empresa de novo. Como é que é? Devolve pra empresa de novo. Isso aqui não é para uso em instalações elétricas residenciais. Beleza. Não é mesmo. Não tem que botar um negócio 100 volts numa... Aqui que é 220, né? É RMS. Mas olha só, o que eu tô chamando atenção pra vocês é isso aqui, ó. Logo que ligou, deu uma corrente alta, vocês estão vendo, né? E se vocês compararem com a corrente que a gente via antes do diodo, é muito mais alta isso aqui. Ela chega aqui, ó, a quase 3 amperes na corrente de surto, e depois, ainda assim, o pico é bastante alto, ó. Deixa eu ver quanto é que é o valor aqui, eu vou botar meu cursor aqui em cima de um pico desse de corrente. Chega aqui, ó, uns 2 amperes mais ou menos, pico. Mas o interessante é isso aqui. Lembra aquela corrente de surto que tinha na especificação do capacitor lá? Que acontece uma vez, duas? Um dos motivos é esse, ó. Logo que tu liga o capacitor, ele dá uma corrente alta. Então o diodo tem que suportar uma corrente alta de vez em quando for ligar. Nem sempre vai acontecer, mas às vezes pode acontecer isso aqui. Às vezes vocês vão encontrar circuitos que tem um resistor bem pequenininho na entrada, tipo 1 ohm. É só para limitar para que essa corrente aqui não vá para 50 amperes, depende da condição que tu vai ligar ele. Aqui, quando a gente ligou ele, olha só, e na simulação começa em 0 volts, de boa o capacitor. Na prática, tu pode ligar o teu circuito e ele já está em 150 aqui. E tem que carregar o capacitor em 1 milissegundo ali, ó. É muito rápida essa carga. A corrente de surto pode ser muito mais alta do que esses 3 amperes que a gente botou aqui. Depende do momento que tu liga o circuito, na tomada. Então tá aqui a justificativa daquela especificação lá que tem uma corrente de surto mais alta. Que o diodo tem que suportar, afinal, porque quando tu liga o capacitor ele está vazio, primeira vez que tu vai encher ele é violento. Mas
Olha que beleza, a gente aumentou o tamanho do capacitor e agora cai bem suavemente, ó, a tensão nele. E basicamente, olha, ficou quase um ciclo inteiro aqui, olha só, entre o começar a descarregar aqui, ó, o capacitor, ele começa a descarregar quando não tem corrente no diodo. Quando para a corrente do diodo, ele é azulzinho claro, né? O diodo para de conduzir e fica simplesmente o capacitor entregando energia para a carga. Durante toda essa rampinha aqui, ó, suave. Ele vai ligar de novo lá no final, quando a tensão da fonte voltou a subir. Olha só. Por que ele não volta a conduzir quando a tensão da fonte está em zero aqui? Não era o que acontecia antes? Não devia voltar a conduzir o diodo quando a tensão da fonte passa de zero para cima? Vou pedir ajuda para os universitários aí. Tem que me... Vocês estão mestre em diodo já aí. Estou falando nisso toda semana. Eu acho que vocês devem estar manjando já. Congelou. Congelou. Ah, tá. Caiu a conexão, tá fraco o sinal. Vamos tentar fazer uma coisa mais justa aqui. Eu vou limpar a minha tela aqui, ó. E vou botar a tensão da carga junto com a tensão da fonte, né? Porque assim, a tensão da carga, na verdade, é a tensão que o capacitor está segurando, né? Deixa eu excluir aqui para deixar um pouquinho maior essa tela para todo mundo enxergar bem aqui. Olha o que acontece. Quando sobe a tensão da fonte, ele carrega o capacitor com bastante energia, né? E aí, a tensão da fonte cai. Olha que interessante. Deixa eu excluir o gráfico de baixo. Limpar ele aqui. E botar aqui no meio a tensão do diodo, tá? Fonte menos carga, a tensão do diodo. Aí o efeito vai ficar interessante. Olha aqui. Nesse momento em que conduziu a primeira vez o diodo, estava em zero a tensão, né? Ele está naquela parte da curva que ele é um bom condutor, né? Tensão positiva, mas em torno de 0,7 volts. Conduziu e encheu o capacitor. A tensão da fonte começa a baixar. Só que a tensão da carga continua alta, não é? Então se a gente pegar, olha só, a tensão da fonte começou a baixar, mas a tensão da carga manteve agora. Quer dizer que a tensão da carga é mais alta do que a da fonte, né? Em algum momento. Aqui. Se eu seguir a polaridade que a gente convencionou, positivo do diodo tá aqui, negativo tá aqui, nesse momento a tensão do diodo é negativa. Significa que o diodo para de conduzir, que era o esperado dele, né? Tensão ficou negativa, ele bloqueia, ele é um mau condutor. E a carga segue sendo alimentada muito bem lá em cima pelo nosso capacitor. A tensão da fonte fica negativa, fica mais negativa, chega a menos pico, menos 354 volts lá embaixo, volta a subir, e o diodo nem aí, o diodo está bloqueado. Até aqui, ó, a chegar perto de zero e ficar 0,7 positivo, o diodo segue bloqueado, não tem corrente nele, aqui ninguém passa. Só quando a tensão da fonte chegar de novo na tensão que ele tem, na carga, aí que ele vai conduzir de novo. Ele conduz um pouquinho só. Ó, agora é mais curto o pico de condução dele. O diodo conduz. Para confirmar com vocês, mais uma vez, eu vou botar a corrente aqui junto. Ó. Ele só conduz por um trechinho curto aqui no meio. Ó, eu até subestimei. Conduz um pouquinho antes e termina um pouquinho antes ainda. Aqui embaixo. Período que o diodo conduziu corrente aqui. E ele já para de conduzir de novo. Por quê? Como o capacitor está segurando a tensão da carga, a fonte começa a descer e a carga segue mais positiva. Então o diodo deixa a carga isolada lá. Vou voltar a virar um isolante e a carga segue alimentando lá com o capacitor. E a rede é a rede eu desconecto fora. Esse comportamento é tranquilo para vocês? Essa questão de que ele está armazenando essa energia? Sim. Sim, ele não deixa a tensão cair. Beleza, ele não deixa a tensão cair. Vamos botar o último valor aqui de capacitância. Vai lá para o 100 micro. Dá um ok aqui. Rodei de novo. Agora eu quase não vejo o diodo conduzir, né? E a oscilação da tensão da carga lá diminuiu mais ainda. Passam vocês também aí e vamos calcular agora qual é a amplitude de oscilação da tensão da carga. Se vocês já simularam aí também, agora nessa condição que tem 1000 microfarads, eu vou dar um zoom bem mais próximo aqui do meu sinal da tensão da carga. Pra gente conseguir ver ele de perto e ver onde é o pico direitinho. O que eu fiz agora aqui em cima? Eu botei um cursor
na tensão mais alta que aparece em V carga e o outro na tensão mais baixa que aparece em V carga. Ó. No início não vale, né? No 0 volts no início não vale, só depois que ele já carregou pelo menos uma vez. Aí ele mantém esse regime em ciclos, né? Nesse caso aqui, essa ondulação da tensão residual, a gente pode observar que embaixo na medida ela é menos 21 volts, porque ou mais 21 volts, tanto faz, a ondulação é ondulação, para cima ou para baixo. Porque vai o pico chegando em 153.2 aqui e o mínimo é 131. Então, subtrai aí, está em torno de 21 volts. Comparando com aquele valor inicial lá, que era 153 menos 0, era 153 volts, diminuiu bastante essa ondulação, né? Isso aqui eu posso dizer, que esse negócio aqui vai continuar operando, ele não vai ficar desligando, né? Entre um A ciclo e queda de outro. tensão é menor. Oi? A queda de tensão vai reduzindo. Sim. Olha só não vamos confundir, o termo queda de tensão é usado em outros lugares também, tá? Então, Sim. vamos chamar de ondulação mesmo, tá? Uhum. De ondulação de tensão. É só porque quando a gente fala em queda, às vezes dá uma Sim. confusão quando tem alguma coisa conectada em série, alguma coisa assim. Certo. Mas a gente chama de ondulação, então. A tensão máxima menos a tensão mínima que tem aqui. Ah, e que se for ver, a tensão máxima menos a mínima, se eu medir para o ciclo contrário aqui, ó, vai dar o mesmo valor, né? Então, tranquilo, Lucas e Michel, entenderam? E Emerson, entenderam o conceito aí? Entenderam o conceito por trás? Eu tô na olhância aqui, porque fazer não dá. Na olhância, eu não tinha ouvido esse termo ainda. Na olhância. Belezinha. Então, o capacitor realmente funciona como um armazenador. Interessante isso aí. Maior tamanho do capacitor, mais ele armazena. Agora vamos para a parte 2. Na parte 2 a gente vai mudar. O principal aqui é mudar a tensão para 311, que é realmente, vamos botar nossa tomada agora aqui, né? 220 aqui local, vamos botar aqui 311 então. E aí quando vocês tiverem simulado aí, vocês me passem um aval de vocês, me confirmem. Tudo ok? Ok. Podem me dizer aí, tá? Tá mais ou menos parecido com a simulação de vocês. Aham. Podem adicionar aí os sinais de uma forma mais ou menos organizada, parecida com a minha. Tipo, botar a tensão da fonte, botar a tensão da carga e a corrente do diodo, pelo menos. No meu gráfico de baixo eu botei tanto a tensão no diodo, que é essa tensão em vermelho. Eu cliquei ali, né, na fonte, arrastei a carga, como a corrente no diodo. Esses dois valores aqui vão ser importantes porque a gente vai relacionar eles naquele gráfico lá que dá tensão versus corrente no diodo. Vai ser importante para a gente chegar numa conclusão aqui. Eu peguei aqui então esse diagrama e eu vou medir nessa nossa simulação qual é a tensão e corrente no mesmo ponto. Esse ponto que a gente está medindo está 10.9 amperes e 1.4 volts. Se nós pegarmos o nosso gráfico que tem aqui em cima, desenhando aqui, tentando botar um ponto aqui, ele ficaria em torno de 0 volts, 1.4 só, e 10 volts está muito acima aqui na escala. Eu vou botar um ponto bem em cima. Está muito acima na escala, então vou ter só um pontinho lá em cima. E agora eu vou arrastar para o lado aqui um pouquinho, avançando um pouquinho o tempo. Quando eu avançar no tempo e for para 1.0 aqui, na tensão, a corrente foi 3 amperes ainda. Segue em torno de 0 lá em cima ainda. Eu vou arrastar um pouquinho mais adiante. Eu vou chegar aqui quando a corrente no diodo chegou perto de 0. 67 mA, é praticamente 0. É muito, muito baixa a corrente. A tensão na fonte, 0,7 volts. Então, ele veio com uma corrente muito alta, que no caso aqui, vertical é corrente, né? E horizontal é tensão. E basicamente ele chegou aqui em 0,7 volts aqui embaixo e 0 amperes, praticamente desligando o diodo aqui. Os primeiros pontos estão lá em cima, ele veio até aqui para baixo. Eu vou arrastar um pouquinho mais a corrente no diodo aqui. Agora, se eu seguir vendo a corrente no diodo, ela vai cair, 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 cair. Até valores desprezíveis, né? Nanoamperes. E a tensão está ficando negativa, né? Cada vez vai ficando mais negativa, que a gente está vendo no final da minha curva aqui. Menos 300 volts, ficando bem negativa. Cada vez mais negativa, mais negativa. Vamos ver se eu consigo arrastar minha tela para o lado aqui. Eu vou ter que dar um zoom mais uma parte aqui, que agora vai ficar interessante. Ah, a tensão da carga
vem caindo, porque a tensão da fonte está caindo, né? Lá em cima do verde. A tensão da carga vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. E a corrente do diodo, nesse trecho até aqui ainda, a corrente do diodo, ela segue em torno de zero aqui, ó. Se a gente for olhar nesse trecho aqui, ela está em torno de zero. E de repente a corrente do diodo está zero e a tensão da carga é... Tensão do diodo, desculpe. A tensão é menos 397. E a corrente é praticamente zero. Microamperes. Então, até menos 397, se a gente olhar no nosso gráfico, abrindo nosso gráfico aqui, até 397 negativo, que está em torno de... Deixa eu observar aqui. Nosso desenho dele está 200, 300... Um pouquinho fora da escala aqui. Até aqui, seguia em zero. Para qualquer valor de tensão negativa, a corrente seguia em zero. Chegando aqui nos 397, a gente vai dar um pulo e volta na LT-Spice lá. O que aconteceu? Tensão no diodo, menos 397... Menos 370, 90, menos 400 e menos 400. Passou um pouquinho do limiar que ele tem lá. Se vocês observarem aqui no momento que está praticamente zero a corrente, quando ele passa de 400, ela vai para menos 10 amperes. Quer dizer, ele atingiu, nessa condição de operação, ele atingiu aquela curva no qual o diodo não suporta mais a tensão reversa. Excedeu a tensão reversa nominal do diodo. Então, a gente vinha operando muito bem no modo de que conduzia diretamente, polarização direta no diodo. Polarização reversa, ele vinha muito bem até atingir os 400 volts. No momento que atingiu os 400 volts, abruptamente, se vocês observarem aqui, em torno desse tempo que a corrente do diodo fica negativa, ele simplesmente excedeu a corrente que ele suportava e a corrente ficou super negativa aqui agora. Foi para menos 10 amperes, até caiu fora da minha escala do gráfico aqui. Esse 400 volts ficou bem demarcado aqui, né? 397 volts, de repente, caiu e o diodo conduziu para trás. Na verdade, esse diodo, uma vez que aconteceu isso aqui, ele vai explodir, porque ocorreu aquele efeito que eu comentei, eu cheguei a comentar com vocês. Tem tensão e corrente simultâneas, né? Então a potência dele é super alta naquele instante ali. Podemos até fazer esse teste. A gente pode adicionar aqui, ó, mais um painel. Eu vou puxar os sinais para cima. E no painel de baixo eu vou usar aquela manha lá. Eu seguro o Alt e clico no diodo para ele dar potência no diodo. Então ele fez tensão vezes corrente. E se a gente observar, quando chega naquela condição lá, que a tensão excedeu a tensão que o diodo era capaz de bloquear, simplesmente a potência dele era praticamente nula. E excedeu a tensão dele, a potência foi para kilowatts aqui. Isso aqui é uma simulação, talvez não seja exatamente igual na prática, porque esse valor aqui é muito fora da zona normal de operação dele. Então, simplesmente, numa hora para outra, ele está dissipando 2,4 kW, que é 4.000 watts, 4.270 watts, mais ou menos. Para um componentezinho aí que é minúsculo, ele vira vapor na hora, né? Ele derrete, ele queima. Então, por causa desse efeito, ele não conseguiu bloquear mais, ele conduziu a corrente reversa e, instantaneamente, a potência dele fica tão alta que ele explode. Na prática, o que vocês vão ver é simplesmente sair fumaça dentro do equipamento e pode desligar e trocar. Esse rompimento, na prática, não é tão abrupto aqui como é na simulação. Na prática, pode ser que ele suporte 410, 415, um pouquinho ali, uma tolerância existe. Mas vai acontecer esse mesmo efeito que o dispositivo vai queimar na hora. E aí, vocês resolvam o problema comigo aqui. O que eu vou ter que fazer nesse caso aqui para conseguir operar esse nosso retificador? Com esse capacitor de filtro, agora que nós botamos ele ligado em 220 volts RMS, que é o nosso 311 de pico, como está aqui. Vocês conseguiram entender por que agora a tensão de bloqueio dele é maior? Porque vejam só, a tensão na carga, na fonte, no caso aqui, desculpe, a tensão na fonte, ela segue oscilando conforme o padrão senoidal dela normalmente. O grande problema que acontece é
Agora, a tensão da carga é estável e se mantém lá em cima. E à medida que a tensão da fonte vai cair, a tensão da carga manteve mais ou menos estável e elas começam a se afastar. A diferença de tensão entre fonte e carga começa a crescer muito. O que aconteceu? Antes, quando não tinha um capacitor, instantaneamente, assim que não tinha corrente no diodo, a tensão da carga ia para zero. Tranquilo. A máxima tensão que o diodo tinha que suportar era a diferença entre o valor negativo da fonte e zero. Era o que acontecia. Agora que a gente tem a carga, vamos dizer, mais estável, a tensão da carga fica mais estável, porque o capacitor segura ela, vocês observem a diferença que surge aqui em cima. A tensão da carga mantém e a tensão da fonte baixa muito. O diodo está no meio do caminho entre as duas. Num determinado momento, aqui quando ele entra nesse colapso, ele entra em condução reversa porque excedeu a tensão que ele suporta. E aí, claro, ele descarrega completamente a corrente que deveria só vir da fonte em direção à carga, ele descarrega completamente no sentido oposto. E aí ele dissipa grande parte da energia nele e se foi a boa com as cordas aqui. Já não funciona mais. Esse diodo, um N4004, ele suporta 400 volts de bloqueio. E eu confirmo, se a gente for olhar, aquela tabela que a gente viu na aula passada. E um N4004 está aqui. Ele era adequado para aquele retificador conforme ele simulou lá. Suporta 400 volts de tensão de bloqueio. Tensão reversa. Agora a gente está numa situação em que é maior a tensão sobre ele do que aquela tensão lá. Se a gente voltar aqui e olhar só a tensão entre fonte e carga, que é a tensão do diodo, tem um momento que ele excede 400 volts aqui e dá todo esse fenômeno aqui e ele explodiu aqui. A gente pode simular isso aqui, mas na prática vocês iam simular um ciclo só. E acabou. Na prática a gente não teria segundo ciclo para simular do lado de cá. Então a gente viu que excedeu aqui a tensão. Como é que a gente vai conseguir definir o outro? Vamos começar pelo primeiro passo, vamos usar a simulação. A simulação é uma ferramenta importante. Vamos trocar esse componente aqui pelo genérico, D, que é o diodo padrão que o LT Spice tem. Esse diodo padrão ele deve ter uma tensão de bloqueio mais alta. Ele não é limitado como o N4004, que é um diodo real. Então vamos dar um OK aqui e vamos simular um novo circuito, trocando por um diodo D, um diodo padrão default aí. Com esse diodo aqui, vocês vão ver que o efeito ficou bom, que a carga realmente tem aquela mesma tensão da carga, vai variando suavemente, tem uma ondulação pequena. Que não importa, esse diodo, se vocês observarem aqui, nesse sinal tensão entre fonte e carga, que é a tensão do diodo, ele vai ficando negativo, menos 596 volts. E o diodo não entra em colapso, porque ele não tem característica de tensão máxima reversa. Ele é um diodo só em simulação, ele não existe na prática. Então, aqui eu vi que, olha, eu preciso de... Esse diodo vai ter que suportar no mínimo 596 volts de tensão reversa. Aqui, nesse caso. Porque essa é a diferença entre a tensão mínima que tem na fonte e a tensão da carga aqui, já que a tensão da carga ficou bastante constante. Qual seria o pior caso aqui de operação, então? Vamos dizer assim, a gente botou um capacitor tão grande que a tensão da carga fica sempre constante aqui em cima. Qual seria a tensão da carga máxima que ela ficaria? Naquele caso sem capacitor, a tensão da carga ela acompanhava o ciclo positivo da rede e depois ficava em zero. Acompanhava o ciclo positivo da rede e ficava em zero. Só essa era a carga inicialmente sem capacitor. A gente botou um capacitor, ficou mais estável, perfeito, é o que a gente quer, não desligue, né? Só que agora, a diferença de tensão em cima do diodo, que é V fonte menos V carga, ela agora não é mais só entre zero da carga e menos 311. Agora ela é entre uma tensão muito alta, que chega perto do pico da rede. Chega perto dos 311, lá em cima. Até menos 311. Então agora é 620 praticamente o limite extremo da máxima tensão que ocorreria no diodo. Máxima tensão reversa. Na nossa simulação, como a tensão da carga decai um pouquinho, porque vai descarregando o capacitor, a gente observou aqui que chegou em 596 volts negativo, a tensão máxima que o diodo precisou bloquear, nesse caso. Então, na simulação não foi o mais pessimista, mas eu posso dizer para vocês, olha, vocês querem ser seguro aí e dizer, qual o pior caso que aconteceu? O pior caso é pico da tensão da rede menos o vale da tensão da rede. 620 volts aproximadamente.
Então, se eu escolhesse um diodo com 620 volts com tensão de bloqueio, beleza, tô seguro. Mesmo no pior caso, mesmo que a tensão da fonte fique reta aqui em cima, nunca vai ter uma tensão de bloqueio maior que 622 volts. Entra na brincadeira o segundo modelo de diodo que eu pedi para vocês baixarem antes. E se a tensão da rede variar? Ah, tá. Aí tu vai ter que escolher. Se tu acha Aí que tu a aí tensão tem da que rede... dimensionar um diodo para uma taxa de tolerância, né? Perfeito, tolerância é. Se é 220 volts nominal e pode variar mais ou menos 5%, 220 mais 5%, valor de pico disso seria 311 mais 5%, né? Deixa eu puxar o calculador aqui. Se fosse 311 mais 5%, né? Vezes 1.05. 311 vezes 1.05. 326. Seria o pico de cima, né? Tranquilo, Lucas? Isso aí. Se quiser dar uma olhadinha depois, tá ficando gravado aí. Então, o valor de máxima tensão de pico seria 326 e a mínima seria menos 326. Que é o dobro disso, então, né? 653 volts. Seria esse limite que o Emerson citou aí, que a rede mais 5%, né? Uma tolerância aceitável. Essa é a tensão máxima de bloqueio do diodo. Uma rede boa, né? Digamos na condição nominal. Ninguém vai projetar para 653, a gente vai pegar um diodo maior. Por isso eu já larguei para vocês o modelo do outro diodo, que é do 1N406, não é o 405. O 405 suporta até 600 volts. Ah, já ficou fora, né? Já passou um pouquinho. Então eu já passei para vocês direto o modelo do N406, que suporta 800 volts aqui. Então, vamos lá, para encerrar a atividade, vamos pegar o modelo do N406 e verificar ele funcionando aqui. Estou voltando para o meu LT Spice. Lembra que eu mostrei para vocês os arquivos texto antes? Eu disse, ó, um N406, lembra que o nome é diferente, né? O nome do modelo aqui dentro se chama DI_1N406. Eu vou pegar aqui no LT Spice agora o D, que é o modelo do dispositivo simulando, e largar ali D1N406. Só que o simulador não conhece esse arquivo aqui, txt, ele só conhece um N404 txt. De duas uma. Ou eu entro aqui e altero para botar um N406 aqui no texto e ele vai reconhecer, ou eu posso copiar aqui e adicionar um extra. E aí o simulador vai achar os dois arquivos, mas ele só vai usar o que ele precisar. Entenderam? Se eu quiser depois voltar a simular um N4004, ele já está ali, pronto. Então faça o que vocês preferirem aí. Tem que substituir esse nome aqui do diodo pelo nome que está dentro do arquivo lá. Nesse caso eu mostrei para vocês que é DI_1N406. É que tem que constar aqui embaixo. E botar esse comandinho de texto aqui em cima, que você pode inclusive adicionar manualmente aqui ó, em Spice Directive. Escrever ele aqui, ó, ponto include, espaço, aspas duplas, um N406.txt. Se vocês baixaram os dois arquivos para a mesma pasta, vai estar no mesmo lugar. Thiago, tu me dá um grito aí quando tiver nesse ponto. Já tá na mão. Já foi? Já. Ok, rodando de novo a simulação. Rodamos a simulação, perfeito. Não deu problema nenhum, porque ele suportou tensão reversa e praticamente funcionou que nem o modelo do diodo ideal. Ele não chegou na tensão reversa, aquela que iria dar aquele problema. Vamos conferir, ó. Eu vou trocar por um N4004 aqui de novo. Modelo. Ó, deu aquele efeito, ele conduziu na reversa. Estragou o diodo. Eu troco pro DI um N4006 ali. Perfeito, não conduziu reversa. Conforme a teoria, a tensão da carga sobe e fica no valor alto lá, com aquela ondulação leve. Só que agora, a tensão reversa que surgiu no diodo, máxima, que vou pegar nesse cursor aqui, segue lá na casa dos 596, que é a diferença entre tensão da carga e tensão da fonte, naquele instante. Mas o diodo agora está dimensionado para suportar aquilo lá. Eu vou deixar como parte a atividade aqui, eu vou contar ela como atividade avaliativa já, porque ao longo do semestre a gente vai fazer algumas atividades avaliativas, né? Para ir formando a nota da disciplina. E tá aqui disponível a tarefa 5, tá aqui com a data de hoje, e o prazo dela tá até quinta-feira que vem, para que eu consiga olhar nessa próxima aula e a gente conversa sobre as respostas. O que eu vou pedir para vocês é mudar aqui para que a tensão da fonte fique 30 volts, e vocês iniciem de novo pelo capacitor de 1 microfarad aqui.
Isso aqui é um mero exercício, então de repente para vocês vai parecer bem direto ao ponto aqui. A gente começou com uma condição normal aqui, um capacitor pequeno e com uma fonte de 30 volts. Tem, Lucas. E Sim. eu não sei como é que eu vou fazer. Vamos ficar no final aí, vamos conversar um pouquinho, vou tentar resolver isso aí, tá? Tá. Tem mais algum detalhe aí, a gente vai ter que se virar no simulador aí. Ele funcionou por um pouco, ele vai ter que funcionar, vamos dar um jeito. Aí, professor, a gente faz a simulação aí. Essa aqui, e aí tem aqui embaixo umas perguntas que eu quero que vocês respondam. Não é nada diferente do que a gente já viu na aula, mas quem tá acompanhando fora aí, de repente, vai parar e vai pensar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Qual a ondulação da tensão na saída? Medir aquela tensão da ondulação resultante. Onde você consegue perceber a influência naquele sinal de saída do capacitor. Como se pode reduzir a amplitude daquela oscilação na tensão de saída? Modificando o C1. Modifiquem quanto vocês quiserem aqui. E qual a capacitância para atingir uma oscilação menor que 5 volts na saída? A ondulação na saída. Dica, não precisa vir com um cálculo aqui. É aceitável que vocês vão modificando o valor do capacitor até atingir a ondulação menor que vocês querem, ok? Sim. E eu acho que para quem acompanhou aí, a aula de hoje é uma atividade bem tranquila de realizar. Vocês me procurem aí na dúvida. Quiserem começar a fazer agora, eu estou disponível para tirar dúvida.